Já de volta com o seu estilo de vida aqui pelo canal Que é a Cara e a Voz da Amazônia. E no bloco anterior nós falamos dos perigos em urinar nas ruas e também da contaminação que nós podemos ter em relação a utilizarmos os banheiros químicos. Claro, o período de carnaval sempre pede aí o cuidado redobrado. E atenção, tem uma pergunta para você que está em casa. Você costuma reparar na coloração da sua urina? Para alguns parece muito estranho, mas para outros a questão da coloração da urina pode influenciar na saúde do seu organismo. E para nos dar algumas dicas e para esclarecer esse assunto delicado e de muitas dúvidas, nós vamos continuar a conversar aqui com o urologista, o doutor Eugênio Rocha. Doutor, então isso é verdade? A coloração da urina pode indicar que existe algo de errado com o nosso organismo? Sim, como eu falei para vocês anteriormente, o nosso organismo é uma máquina perfeita. Sempre que há alguma coisa de errado com ele, ele manifesta essa alteração de alguma forma, né? Ele dá um sinal de alerta, né? Vários sinais ou sintomas. A alteração na cor da urina é um sinal muito importante e que realmente nos dá pistas sobre que tipo de doença você tem que investigar ou sobre que tipo de doença esse indivíduo está sofrendo. Que indica aí uma anormalidade, né? Agora, doutor, nós temos uma variação em relação à cor da urina, que vai de uma urina mais clara, que é a cor da água, né, incolor, até uma urina mais amarela, esverdeada, azulada, vermelha, né? Por que essas variações acontecem? Primeiro a gente vai começar com a urina mais comum, que é a urina mais clara, que não tem cor. O que ela indica? A coloração habitual da urina é amarelo citrino. Tá? Quanto maior o nível de hidratação da pessoa, mais essa urina tende a ser transparente, né? Mais ela tende a ficar mais transparente. Né? Quanto mais desidratada a pessoa, né? Que está bebendo pouca água, perdendo muito líquido através do suor, etc., mais concentrada a urina, ela fica um amarelo mais concentrado. Essa é a coloração normal da nossa urina, certo? Agora a gente também tem uma variação dos amarelos, é claro, mas também tem uma coloração que indica que a pessoa está tomando algum medicamento. A gente costuma falar que é a coloração medicamentosa. Que cor seria essa? Então, normalmente o indivíduo que ele apresenta uma urina alaranjada, esverdeada, azulada, esse indivíduo está fazendo uso de algum tipo de medicação. Tá certo? Normalmente, quando você está utilizando essa medicação, você foi orientado por um profissional de saúde que vai lhe alertar que aquela medicação provoca uma coloração diferenciada na cor da urina. Né? Então, normalmente, essas colorações mais aberrantes, que fogem muito ao padrão normal, elas são provocadas por determinados tipos de medicações. Outro tipo de coloração que chama muita atenção é a avermelhada, que é o famoso sangue na urina. Né? Dependendo da quantidade de sangue na urina, você pode ter colorações de várias tonalidades, do vermelho vivo até o vermelho mais escuro, o vermelho vinho, vermelho né? Vinho, que a gente costuma falar. Um tom de rosa. Isso depende muito do tipo de problema, né? Da quantidade de sangramento, etc. E se eu perceber que a minha urina está vindo com essa presença de sangue, que está vindo com essa coloração alterada, o que poderia ser? Quais são as patologias aí que nós podemos verificar através dessa situação que esteja acontecendo com a gente? Então, a presença de sangue na urina, que o indivíduo ele consegue enxergar, chama-se hematúria macroscópica, ou seja, aquele sangramento que você consegue perceber ao olhar a sua urina. Esse é um sinal extremamente importante em urologia, porque isso está ligado a diversas doenças que merecem ser investigadas e tratadas. Por exemplo, pedra nos rins, né, calculose na via urinária, tumores do aparelho urinário, tá certo? E até mesmo infecções urinárias. Nos indivíduos que têm aumento prostático benigno, você pode ter também a presença de sangue na urina. Então, normalmente, primeiro, todas as pessoas que passam por isso, que visualizam sangue na urina, a primeira coisa é ficar bastante assustadas e, normalmente, essas pessoas procuram um profissional de saúde para fazer uma investigação. E, na grande maioria das vezes, você vai encontrar algum problema de saúde que merecerá ser tratado.
Agora, nós falamos aí de algumas doenças, mas a hepatite também pode ser detectada, identificada através da cor da urina também, né? Exatamente. Por quê, doutor? Então, existem algumas substâncias que são excretadas normalmente por intestino e saem nas fezes, dando aquela coloração característica nas fezes. Quando você tem alguma doença das vias do fígado e das vias biliares, você vai ter uma alteração na forma com qual isso é excretado. E aí você vai ter a que chama de acolia fecal, as fezes brancas, e a urina escura da cor de guaraná, que chama-se colúria, né? Aquela urina da cor de guaraná, tem pessoas que falam que é a cor de Fanta, etc. Que é típico de pessoas que têm doença do fígado e das vias biliares. Agora, existe também aquela urina que apresenta uma substância branca, digamos assim, uma espuma. O que nós podemos identificar de patologias, de doenças que estão sendo apresentadas aí na nossa urina e nós podemos identificar observando esse aspecto? Alguns indivíduos que têm doenças renais, que urinam proteína em excesso, né, em níveis muito altos de proteína, você tem uma urina um pouquinho mais espumosa, né? Mas isso também varia muito de acordo com a percepção de cada pessoa, né? Isso é uma coisa que tem que ser muito deixada a critério. É lógico, você observa e você conversa com o seu médico. E busca uma orientação. Exatamente, porque na maioria das vezes não é apenas um sinal que vai te dizer que você tem ou não tem alguma doença. É um conjunto de sinais e sintomas que são melhor avaliados pelo profissional de saúde em conjunto com o paciente. Nós falamos aí no início da nossa entrevista na questão do suor. A gente sabe que nesse período de carnaval, os foliões gostam realmente de cair na folia, cair no carnaval, dançar muito, pular muito, e a gente acaba transpirando demais e desidratando o nosso corpo. Exatamente. Aí a gente começa a observar na cor da urina que não estamos tomando líquido suficiente. O que nós poderíamos falar para essas pessoas que estão assistindo o nosso programa agora, que vão daqui a pouquinho começar aí a prestigiar nossas bandas aqui da capital amazonense, pular o carnaval? O que nós podemos dizer para os homens, por exemplo? Então, eu também trabalho em serviço de emergência e recebo muitos pacientes em meu consultório com aquela famosa cólica renal. Isso é muito prevalente aqui na nossa região porque nós vivemos num ambiente muito quente, então nós transpiramos muito. E aqueles indivíduos que transpiram muito e não bebem muita água, você tem que tomar em torno de 2 a 3 litros de água por dia, de líquido, tá? Para produzir 2 a 3 litros de urina por dia. Né? Dessa forma você consegue prevenir a formação de pedras, de cálculos urinários. Né? Então, você folião que vai pular o carnaval, que vai desidratar, é muito difícil isso não acontecer com você, é muito quente aqui. Mantenha-se hidratado, beba bastante água. Redobrar aí exatamente, os o cuidados volume com a hidratação. água, né, os litros. Exatamente. Agora, doutor, uma última perguntinha para encerrarmos a nossa entrevista de hoje. Uma pergunta minha, uma dúvida minha. Na questão dos sucos, refrigerantes, várias bebidas que estão disponíveis no mercado hoje que nós encontramos com uma coloração mais acentuada, mais escura. Isso influencia na cor da urina ou não? É um mito. Na verdade, o que influencia mais na cor da urina são determinadas medicações que têm uma excreção renal de determinadas substâncias. Né? Essas substâncias que nós ingerimos no nosso dia a dia, que são substâncias fabricadas, sucos, etc., elas não provocam alteração na cor da urina. Acho que a importância maior dessas substâncias, desses líquidos, é que assim, você tem que dar preferência para produtos naturais, né? Produtos sem conservantes, sem corantes, né? com uma quantidade de sódio adequada. Então esse é o principal que tem que ser levado em consideração. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Espero que a gente tenha esclarecido as principais dúvidas aqui dos nossos telespectadores. Tenho certeza que eles vão ter esses cuidados redobrados, ficar mais atentos ao que o nosso organismo está indicando para a gente, alertando. É sempre muito importante para conseguirmos aí prevenir várias doenças e, claro, sempre tratá-las também quando já tem uma patologia já instalada no nosso corpo, né? Exatamente. É isso aí, eu acho que a mensagem foi passada.
Você tem que sempre se autoexaminar. É muito importante você estar atento aos sinais que o seu corpo está tentando te mostrar, porque, como eu falei, o nosso corpo ele é uma máquina perfeita. Quando há uma coisa de errado, ele envia um sinal. Cabe a nós mesmos, é importante. Exatamente, estarmos atentos a esses sinais do nosso corpo. Obrigada mais uma vez e bom dia, até a próxima. Eu agradeço, um bom dia. E para você que está em casa, não saiam daí, porque ainda hoje temos várias dicas, receitas, dúvidas para esclarecer aqui no nosso programa. Lembrando que você pode rever essas e outras entrevistas através do nosso site amazonsat.com.br ou então através do nosso canal, maior canal de vídeos sobre a Amazônia no youtube.com/canal Amazonsat. Nós vamos para um breve intervalo, mas não sai daí não, porque hoje o programa está totalmente especial. Carnaval aí, já batendo na nossa porta, todo mundo aproveitando esse período de férias, né? Esses recessos aí, mas sempre cuidar da nossa saúde em primeiro lugar. Então não sai daí que a gente volta já, o intervalo é rapidinho. Até lá.